Os Banuk atribuem sua formação, nome e modo de vida a uma mulher chamada Banukai. De acordo com a lenda, ela liderou seu povo na fuga de uma tribo chamada Ravenos. Depois de ter um sonho profético, ou seja, que aparentemente prevê o futuro, ela seguiu uma estrela até um templo, onde se comunicou com um brilho azul. A sua reunião com o brilho azul deu a ela o poder de controlar as máquinas, mas a deixou ferida. A fim de se consertar e melhor reter o poder dentro dela, ela enfiou cabos de máquinas em seu corpo, e então marchou com diversas máquinas de volta para o seu acampamento, que estava cheio de membros da tribo Ravenos. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos a um nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Após uma grande batalha, Banukai e o seu grupo derrotaram a tribo Ravenos. Porém, ela própria foi uma vítima, e quando morreu, a tribo chorou e as máquinas se curvaram quando o poder do brilho azul saiu de seu corpo e subiu para o céu. Assim, Banukai foi lembrada como a fundadora da tribo Banuk. Sua lenda serviu de inspiração para grande parte da espiritualidade da tribo, que desde então se estabeleceu nas montanhas ao norte das terras sagradas dos Nora. Seus assentamentos incluem pouco mais do que fogueiras e abrigos simples, feitos de longos postes de madeira e cobertos com manto pintado. O estilo de vida simplista Banuk não se deve à falta de capacidade intelectual. Na verdade, a Yasayan comentou com Eloy que eles demonstram uma compreensão matemática, especificamente da geometria. Além disso, a tribo é conhecida por projetar e construir ferramentas relativamente avançadas. Uma mulher pode ser observada usando uma broca de gelo motorizada automática para abrir um buraco de pesca em um lago congelado. A aparência física do dispositivo sugere fortemente que ele foi construído a partir de peças descartadas de máquinas, em vez de simplesmente ter sido encontrado. Certamente é mais avançado do que qualquer tecnologia que outra tribo conhecida tenha usado, incluindo os Ousar. Eles também são notáveis pelo uso de tintas coloridas, que colhem de piscinas geotérmicas ou formações rochosas. Eles usam esses pigmentos para atingir seus objetos e roupas, que além da estética, também têm um propósito prático, pois os ajuda a diferenciar os companheiros caçadores de suas presas. Seus desenhos geométricos podem ser observados no pano usado como telhado para abrigo e nas encostas das montanhas. As pinturas existem há gerações, sendo continuamente repintadas. A sociedade da tribo é liderada por xamãs, que frequentemente participam de caçadas por suprimentos e afirmam ser capazes de ouvir e interpretar os espíritos das máquinas por meio de canções com o objetivo de sentir a presença daquelas que estão próximas para a caça. Por essa razão, eles às vezes escoltam caçadores em expedições. Como tal, eles são responsáveis por tirar as peças das máquinas derrubadas, agradecendo aos espíritos delas antes de saqueá-las. Um outro papel fundamental do xamã é a adivinhação, orar aos espíritos das máquinas para pedir ajuda para localizar caça animal. Eles usam cocares elaborados e têm cabos de máquinas costurados diretamente em sua pele, na esperança de melhor conter o brilho azul, assim como a lenda Banukai. Apesar do ambiente frio de Banur, eles geralmente usam pouca roupa na parte superior do corpo, com os xamãs homens podendo ficar totalmente sem camisa, enquanto as mulheres cobrem o peito. Além disso, a tribo vive em pequenos grupos de caçadores chamados Wereks. Cada um é liderado por um chefe dominante junto com a ajuda de um xamã. Os chefes podem ser desafiados pelo controle de seu Werek. Esses desafios envolvem uma competição mano a mano, na qual o chefe e o desafiante correm para matar máquinas específicas, marcando sua conclusão com o lançamento de 3 balões. Como um nível adicional de dificuldade, o desafiante deve lançar todos os balões
primeiro para não ser eliminado. Já a posição de um membro em um hierarquia é obtida através da conclusão de uma prova que deve ser individual. Sendo assim, a classificação de um Banuk é definida quase inteiramente por suas habilidades e realizações. Simplificando, a cultura da tribo respeita a habilidade e nada mais. Além disso, o que a tribo valoriza acima de tudo é prevalecer e aceitar qualquer desafio que os aguarde. A maioria prefere morrer em vez de recusar um desafio por ser muito difícil. Como tal, a sociedade é amplamente meritocrática, tornando-os a única tribo conhecida livre de papéis de gênero. A fé Banuk gira em torno do brilho azul, o brilho visto nos olhos das máquinas. Eles acreditam que esse brilho é a essência da vida e da harmonia que dá vida às máquinas. Por volta do ano de 3025, as máquinas começaram a se tornar mais hostis e perigosas para os humanos. Essa mudança de comportamento se tornou uma forte fonte de tensão entre a tribo. Em um lado, muitos caçadores aceitaram, e em alguns casos acolheram a mudança de comportamento e máquinas mais perigosas como um desafio a ser superado. Os xamãs, no entanto, interpretaram a raiva que as máquinas passaram a ter dos humanos como um sinal de que o brilho azul estava desaparecendo do mundo. À medida que a perturbação avançava, um número crescente de Banuks, especialmente os jovens que não tinham lembranças de que as máquinas eram pacíficas, começaram a se afastar da fé da tribo, considerando pouco mais do que uma bela história. Como as tribos vizinhas, os Banuk foram atacados pelos Karja durante as incursões vermelhas. Banur, o principal território das terras Banuk, nunca foi invadido pelos Karja devido à distância e um ambiente hostil. No entanto, a extremidade sul da tribo foi invadida extensivamente, com muitos Banuk sendo massacrados ou levados à Meridiana para a escravidão e sacrifícios perante ao sol. Embora permaneçam isolacionais, eles mostram um aumento na interação intertribal nos 2 anos seguintes à liberação, que foi basicamente quando os escravos foram libertados de Meridiana. O limite sul de seu território ficou conhecido como o Corte, e não o Curte, como eu falei em alguns vídeos. Esse nome foi dado em referência ao que foi cortado do seu território durante as invasões, que mais tarde se tornou um local onde as tribos podem interagir mais livremente com eles. Porém, os Banuk não dão as boas-vindas aos viajantes que visitam suas terras e esperam que eles construam seus próprios abrigos, caçem e cozinhem para si próprios. Dito isso, eles serão respeitosos com os que conquistarem o seu respeito. Muitos Banuk desprezam os Karja por sua fartura, estilo de vida seguro e vulnerabilidade ao frio. Como uma das tribos atacadas durante as incursões vermelhas, eles geralmente suspeitam e os evitam. Essa atitude é particularmente prevalente entre os habitantes do Corte, que foram os mais afetados pela guerra. No entanto, eles são geralmente tolerantes com os Karja. Devido ao seu isolacionismo e estilo de vida simples, os Banuk são frequentemente considerados tão misteriosos, primitivos e selvagens quanto os Nora. Embora os comerciantes da tribo visitem ocasionalmente Meridiana, eles raramente ficam tempo o suficiente para satisfazer a curiosidade dos Karja. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal. E caso você queira decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy, deixe aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Veja os outros vídeos de Horizon Zero Dawn no canal. E é isso, falou, é nóis!